Graça e paz a todos os irmãos, da parte do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. É muita alegria nós nos encontramos aqui para nessa manhã tão especial estarmos dando graças ao nosso Deus, louvando o seu santo nome, nesse dia tão especial, nessa sexta-feira, dia em que nós nos lembramos calorosamente do sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez por nós naquela cruz do Calvário. A sua vida como oferta pelo pecado para que nós a tivéssemos vida e vida em abundância. Eu quero convidar a todos que estão conectados ao Facebook, que estão nas redes sociais, para nessa manhã, nesse momento, nos reunirmos para pensarmos na palavra de Deus, estarmos juntos, meditando nas Sagradas Escrituras, nos lembrando desse maravilhoso sacrifício que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Nós que cremos assim e temos a Cristo Jesus, nosso Senhor, no nosso coração, somos chamados a repensarmos a nossa vida, a recordarmos o significado da cruz de Cristo, o que isso representa para nós e como isso de fato muda o nosso viver. A palavra de Deus nos assegura que Cristo foi entregue na cruz do Calvário para morrer por mim e por você. E por isso nós estamos aqui crentes de Deus, sabendo que foi por causa da morte de Cristo é que hoje nós temos vida e podemos desfrutar dessa graça maravilhosa do nosso Deus, que é encontrarmos a salvação e sermos encontrados salvos e reconciliados com o Pai por intermédio do Cordeiro de Deus, o sangue do Senhor Jesus Cristo, que nos liberta, nos purifica de todo pecado, irmãos. E é por isso que nós nos reunimos. É por isso que nós, hoje, numa data muito especial, queremos prestar culto a Deus. Queremos olhar para esse significado, que não é apenas uma data comemorativa, não é apenas um fato histórico, mas é um acontecimento que é simplesmente o maior acontecimento de todos os tempos. Cristo deu a sua vida na cruz do Calvário. Isso é um fato registrado na história, mas que tem reflexos na eternidade, que faz com que a nossa vida alcance a vida eterna quando nós cremos nisso e afirmamos que Jesus Cristo, o nosso Senhor, se fez carne, se fez sangue, enfrentou uma morte dolorosa, justamente para que nós alcançássemos a vida eterna. Esse é o significado da cruz. O homem que viveu, que existiu e que foi morto por causa do Império Romano, ou por causa da oposição dos judeus, ou por causa de razões religiosas, mas tudo isso aconteceu por causa de um plano soberano, traçado pelo Pai, pelo próprio Deus na eternidade, para que isso se cumprisse de forma gloriosa, de forma vexatória, de forma vergonhosa diante dos padrões humanos, que é a morte de uma cruz, mas de uma forma gloriosa, porque isso significa que o propósito de Deus em nos salvar, em ser glorificado quando Cristo dá a sua vida, é perfeitamente lembrado, é perfeitamente consumado na história, o plano maravilhoso de Deus. Nós vamos então abrir a nossa Bíblia e nós vamos ler o texto de Isaías capítulo 53, para nós estarmos em atitude de adoração. Nós vamos expor nessa manhã um outro texto,
Mas Isaías capítulo 53 nos fala do servo do Senhor, nos fala da esperança que o povo de Israel tinha a respeito do Messias e retrata muito bem o que aconteceu na cruz. O que se consumou na cruz é exatamente o desejo de Deus em fazer com que o seu filho, o seu servo, o seu eleito, o Messias de Israel, enfermasse e moesse por causa da ira divina. Então, Isaías capítulo 53, você que está chegando, abra comigo a sua Bíblia e nós vamos ler a palavra do Senhor, todo esse capítulo, que tem aí 12 versículos. Isaías 53 diz assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia-nos que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as suas iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O Senhor nos abençoe, irmãos. E é esse texto da palavra de Deus que nos chama a adorarmos ao Senhor. O Senhor traçou um plano na eternidade e o cumpriu na história. E essa profecia, relatada pela boca do profeta Isaías, é exatamente o que nós estamos comemorando hoje, o que nós estamos celebrando e nos alegrando. Chama a atenção aqui no texto que nós lemos, quando no verso 11 diz que ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Eu e você estamos aqui, que nós somos o fruto desse penoso trabalho. Tá? Se eu e você cremos em Jesus, ele olha para nós como esse resultado do seu sacrifício e ele fica satisfeito quando vê a esperança no nosso coração. E é assim que nós entramos na presença do Senhor. Vamos orar juntos, vamos agradecer a Deus. Né? Se você ainda não fez isso hoje, eu quero chamar a fazer comigo esse agradecimento a Deus, a louvar ao Senhor
por Ele ter morrido na cruz por nós. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, porque cada versículo, Senhor, dessa porção lida da Tua Palavra fala de um plano tão magnífico, tão soberano, tão maravilhoso, Senhor, tão brilhantemente cumprido na história, Senhor, que foi o Senhor enviar o Seu Filho para morrer por nós, ó Deus. Ó Deus, graças te damos porque isso aconteceu. E nós te damos, Senhor, graças por lembrar que essa morte, Senhor, não venceu o nosso Salvador. Foi Ele que venceu a morte naquela cruz, Senhor. Graças te damos, Senhor, porque na sexta-feira Ele entregou a sua vida, mas no domingo, de manhã cedo, aquela tumba se abriu. Um leão, nosso Senhor Jesus, rugiu de dentro para fora e venceu a morte e definitivamente consumou na história a vitória sobre o inferno e sobre a morte, Senhor. E hoje nós nos recordamos desse sacrifício, dessa morte de cruz, Senhor, e olhamos para a cruz, quebrantados no nosso coração, Senhor, nos lembrando dessa esperança que a cruz de Cristo nos traz, Senhor. Essa palavra, Senhor, que nos alcançou, ela precisa, Senhor, no nosso coração ser lembrada como uma palavra que nos encoraja a viver, Senhor. E é por isso que nós pedimos que Tu reavives, Senhor, a esperança que há no nosso coração, de sempre olharmos para a cruz de Cristo e lembrar-nos que há um Deus que nos ama, há um Deus que cuida de nós, há um Deus que se sacrificou por nós, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a entender isso. Nos ajuda, Senhor, a nunca esquecer o significado desse sacrifício maravilhoso que o Senhor realizou naquela cruz, Senhor, porque o castigo é o castigo que nos traz a paz, Senhor. Foi derramado sobre o Seu Filho Jesus Cristo, Senhor. E por isso nós nos lembramos, nos confortamos e somos encorajados, Senhor, a vivermos a nossa vida. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor ilumine a Tua palavra, Senhor, que já está no nosso coração, para que agora nós possamos entender as Sagradas Escrituras que serão expostas, Senhor, para os nossos irmãos e assim possamos aplicá-la no nosso coração e guardar o Teu conhecimento em nós. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu irmão, minha irmã, abra agora a sua Bíblia no texto que se encontra na Epístola aos Hebreus. Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12, verso 2. Nós vamos meditar na palavra de Deus nesse texto que fala do sacrifício do Senhor Jesus Cristo e da necessidade. Hebreus, capítulo 12, versículo de número 2. Capítulo 12, versículo 2, palavra de Deus diz assim: olhando em mente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Lê comigo novamente esse versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a nossa vida e nos ajude a entender a porção lida da sua palavra. Meus irmãos queridos, nessa manhã tão bela que nós justamente nos recordamos da cruz de Cristo, do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, mas também
das oposições e lutas e dores que o nosso Salvador teve que enfrentar por amor a nós, pensando nisso, nós nos recordamos e nos lembramos que a cruz de Cristo ocupa na nossa pregação, na nossa fé e na esperança que há nos nossos corações. A palavra de Deus fala de um evento histórico tão maravilhoso, tão perfeitamente dado na história, que não outra a nossa pregação que não a gente falar da cruz de Cristo. Não há como nós pregarmos a palavra de Deus, qualquer que seja o texto da Bíblia, esteja ele no Antigo Testamento ou no Novo, sem que isso de alguma forma nos remeta, nos aponte para o significado do que Jesus fez na cruz do Calvário, morrendo por nós. Portanto, o que torna a nossa pregação uma pregação cristã, uma pregação evangélica, ou seja, pregação para as pessoas onde de fato há o evangelho sendo anunciado, é o fato de que Jesus morreu por nós, Jesus naquela cruz ele triunfou sobre a morte, sobre o inferno, Jesus na cruz nos reconciliou com Deus, nos lavou com o seu sangue, nos tirando do domínio do pecado, e ele ressuscitou ao terceiro dia, subindo ao céu para junto do Pai, de onde ele reina eternamente. Essa mensagem, ou esse conteúdo, é tão importante na palavra de Deus, que quando o apóstolo Paulo vai escrever a sua primeira carta à igreja de Corinto, ele fala resumidamente e categoricamente o seguinte: olha, meus irmãos, eu decidi nada saber entre vocês senão a Jesus Cristo e esse crucificado, dizendo que não há outra coisa que nós devemos pregar senão a Jesus Cristo e ele crucificado, e toda a mensagem que há nas Sagradas Escrituras orbitando, girando em torno dessa verdade central, sem a qual não é possível nós fazermos qualquer pregação, porque a cruz de Cristo é o que justifica a nossa pregação. Paulo vai dizer aos irmãos de Corinto que a pregação dele não consistiu numa linguagem retórica ou persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé daqueles irmãos não se apoiasse em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. E é por isso que a gente diz que a centralidade da cruz, ela também embasa a nossa fé. Porque não há fé possível que um crente tenha, por mais que ele acredite muito em Deus, sem que isso passe pelo significado da cruz de Cristo. Porque é na cruz de Cristo que nós podemos entender muito a respeito de Deus. Nós podemos entender dos atributos de Deus, por exemplo. Podemos entender que o nosso Deus é soberano. Ele traçou um plano na história. Esse plano através de Israel e os seus profetas, e o cumpriu naquela cruz. Podemos entender o amor de Deus tão grande que de tal maneira ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, para que a gente tenha vida eterna. Podemos entender a ira de Deus que foi derramada. A palavra de Deus diz que ele bebeu do cálice dessa ira naquela cruz, suportando a ira do Pai, justamente para que nós não tivéssemos que morrer por isso. E aí na cruz de Cristo nós entendemos a graça de Deus, nós entendemos a misericórdia de Deus, nós entendemos muito a respeito de Deus, e é por isso que a cruz de Cristo embasa a nossa fé. Mas ainda, a cruz de Cristo, ela provoca esperança nos nossos corações. Não há esperança cristã
sem que esse significado da cruz esteja presente. É na esperança que nós somos salvos. O apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Romanos. É na esperança da cruz, provocada pelo significado da cruz, é que nós somos salvos. E sem a cruz de Cristo, nós não teríamos no nosso coração a esperança de vida eterna. E foi para isso que Jesus Cristo morreu, para produzir em nós também essa certeza, essa segurança de que haverá um dia, irmãos, que a nossa vida terrena há de passar e nós habitaremos para sempre com o Senhor. E aí, o autor de Hebreus, escrevendo para pessoas aflitas, como eu e você, num contexto de perseguição da igreja, ele vai chamar o povo de Deus dizendo o seguinte: olha, vocês precisam acordar para que vocês não desanimem na alma de vocês. Vocês precisam abrir os olhos de vocês para contemplar firmemente o que aconteceu naquela cruz, a fim de que vocês não desmaiem na vossa alma, a fim de que vocês não esmoreçam. E aí, ele diz o que ele escreveu aqui no verso de número 2. Nós precisamos correr a carreira cristã, mas olhando firmemente para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Essa manhã, irmãos, o que nós precisamos entender para, de fato, nós contemplarmos satisfatoriamente o significado da cruz de Cristo. Para que a gente não tenha apenas isso na nossa mente como alguma coisa que aconteceu no passado, mas que não provoca efeitos no futuro, ou seja, como a gente deve olhar para a cruz de Cristo a fim de que a gente entenda o que foi feito ali e de forma muito esperançosa a gente tenha isso no nosso coração para nós vivermos a nossa vida não esmorecendo, mas andando triunfantemente, correndo triunfantemente a carreira cristã. E é esse o sentido que é proposto no capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, e aqui o autor enfatiza a necessidade de nós olharmos, contemplarmos para o que foi feito na cruz. E aí o autor vai dizer assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Ou seja, para quem nós devemos olhar nessa caminhada da vida, para quem nós precisamos contemplar e meditar a respeito desse significado. Não foi outra pessoa que foi crucificado, senão Jesus Cristo. O autor vai dizer: vocês precisam olhar para a cruz de Cristo, mas principalmente olhar para a pessoa que foi ali crucificada. Ele não é qualquer outro, senão justamente o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Por que a cruz é tão importante, irmãos? Imagine só, Jesus Cristo não foi o único na história a morrer numa cruz. Tantas e tantas outras pessoas foram crucificadas pelo Império Romano na história. Tantos e tantos irmãos nossos do passado morreram por não renunciar à sua fé de formas muito dolorosas também. Mas por que a cruz nos remete imediatamente a lembrarmos de Jesus Cristo? Não foi pela cruz, mas foi pelo homem que foi pregado naquela cruz. É Jesus Cristo que dá significado à cruz, e não é a cruz que dá significado a Jesus Cristo. Tantas e tantas pessoas morreram, mas o autor de Hebreus nos manda olhar para aquele que foi ali pregado e para quem nós precisamos de fato ter como exemplo de perseverança na nossa vida. Ele é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas perceba, como que nós devemos olhar para Cristo? O autor diz assim: vocês precisam olhar firmemente para o autor e consumador da fé. Ou seja, irmãos, não é a gente ter picos de confiança em Deus, não é a gente ter
de repente, umas explosões repentinas de fé. Não é a gente ter, como muitas pessoas dizem, vibrações positivas dentro da nossa alma. Isso aqui não é mero otimismo de vida. Não é você simplesmente ter pensamentos positivos. Não é a gente ter simplesmente uma filosofia de vida pura e simples, que não faz mal a ninguém. Não é a gente acordar crendo em Deus num dia e ir dormir duvidando da promessa de Deus, do significado da cruz, mas o autor nos chama para uma vida constante com Deus, olhando para Jesus Cristo como o único caminho certo. E é apenas assim, irmãos, que nós conseguiremos completar a carreira de Deus que nos foi proposta na vida. As distrações, elas passam batidas, elas saem de lado, quando nós olhamos firmemente para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. É interessante que o autor também diz que nós devemos olhar para Jesus não simplesmente como alguém secundário, não como um guru, não como um grande filósofo, não como alguém que veio para consolar vidas inconstantes, mas olhar para Jesus como Deus, como Senhor, como autor e consumador da nossa fé. A palavra autor, no idioma grego, é aquele que dá a ideia daquela pessoa que, com o seu exemplo, ele cria alguma coisa. É Jesus que produz a fé no nosso coração. E a palavra consumar nos dá a ideia de aperfeiçoamento da nossa fé. E é Jesus Cristo que modela essa fé no coração para que a gente possa olhar para ele saindo, irmãos, da superficialidade e buscando um relacionamento sincero com o nosso Deus. E aí o autor de Hebreus chama aquelas pessoas que são desafiadas pelas perseguições, a se desanimarem, que estão a ponto de esmorecer, e falar: vocês precisam olhar para Jesus Cristo. Vocês precisam olhar e se lembrar do que a cruz significa, para que vocês não esmoreçam, para que vocês não percam as suas esperanças. Irmãos, não há outra forma de nós entendermos o que aconteceu naquela cruz se a gente não pensar nos grandes propósitos de Deus. Não há como a gente viver a nossa vida em meio a tantas lutas sem que a cruz de Cristo esteja presente. É interessante que nos dias de hoje há muito esforço sendo feito para que a cruz de Cristo se prega bênçãos, se prega prosperidades, se prega muita vitória, mas se esquece da verdadeira vitória que foi declarada na nosso Senhor Jesus Cristo bradou dizendo: está consumado. Aquele que crê em mim não deve mais nada, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Essa esperança tem saído hoje de muitos púlpitos. Se anunciam bênçãos terrenas, mas não se fala das bênçãos celestiais. Se fala que Deus vai nos dar vitórias, de que Deus vai trazer a nossa bênção, quando Deus já fez isso supremamente, soberanamente naquela cruz. A Bíblia diz: o que vocês estão precisando fazer é parar um pouquinho com essas falsas esperanças e olhar para a cruz de Cristo, e olhar para esse significado, e entender que ali foi declarada a nossa vitória, e entender que ali o Filho de Deus se entregou para que a gente não perecesse, para que a gente não passasse a eternidade gemendo de dores no inferno, mas para que a gente tivesse vida eterna com o Pai. Mas veja ainda, irmãos, o que a gente tem que entender pelo significado da cruz. O autor vai continuar dizendo que o nosso Senhor Jesus Cristo, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso do vexame, da vergonha imensa, da ignomínia, como aparece aqui na minha versão. Ou seja, o que o autor está dizendo é que, em troca da sua própria glória, em troca da alegria,
da glorificação, do fato de que Jesus Cristo já habitava na eternidade com o Pai, reinando sobre todas as coisas, ele se esvazia e ele deixa a sua própria glória, justamente trocando essa alegria que lhe estava proposta para suportar uma morte vergonhosa e depois para retornar ao seu local de glória. É interessante, irmãos, que nós somos sensibilizados muitas vezes, e é interessante a gente ter essa perspectiva com relação ao sofrimento físico de Jesus. As dores que ele sofreu. Nós olhamos e vemos nas ilustrações, nos filmes, nos desenhos, justamente Jesus Cristo sendo chicoteado, todo ensanguentado, e pensamos nas dores físicas que Jesus teve que passar. Agora, pense comigo, o que nós temos refletido a respeito do significado espiritual disso tudo? Jesus Cristo veio ao mundo não apenas para sofrer dores físicas, mas ele se esvaziou, trocando a sua glória para espiritualmente suportar a ira de Deus, que é muito pior, que é muito mais pesado do que ser pregado numa cruz, para justamente eu e você não tivéssemos que morrer pelos nossos pecados. Ou seja, irmãos, nós nos sensibilizamos muito com as dores que o Jesus encarnado, e o Jesus homem sofreu. Mas e o cálice da ira de Deus que ele bebeu em favor de nós? O suportar a cruz que o autor está dizendo não diz respeito apenas ao fato de Jesus ter carregado uma cruz, dele ter andado as ruas de Jerusalém, dele ter ouvido pessoas vaiando ele, pessoas dizendo mesmo. O autor não está dizendo apenas que suportar a cruz é o fato de Jesus ter sido pregado de forma vergonhosa numa cruz entre dois ladrões e ser erguido naquele leito vertical da morte, naquele madeiro. Mas também ao fato de que Jesus Cristo, fazendo tudo isso, suportando tudo isso dolorosamente, ele fez com que a ira de Deus, que tinha que ser derramada sobre a gente, fosse desviada totalmente para ele. Ou seja, que o Pai na cruz, fazendo Jesus Cristo lá em Isaías, ele fez com que Cristo suportasse, e diz aqui o autor de Hebreus, ele suportou essa morte não fazendo caso do fato de que a sua glória nos céus, o qual ele tinha com o Pai, fosse perfeitamente esvaziado para ele sofrer uma morte de cruz, meus irmãos. É justamente isso que nos anima a viver. É justamente o meditar nesse significado que faz com que a nossa vida entenda que de fato nós já temos a vitória. A vitória já é nossa pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, quando nós entendemos o significado espiritual da cruz de Cristo. A cruz de Cristo deve ser entendido como o palco onde Deus anuncia a vitória sobre a morte, sobre o inferno, onde Cristo deu a sua vida para que a gente não tivesse mais que morrer. E o autor de Hebreus continua dizendo: ele está assentado à destra do trono de Deus. Cristo deu a sua vida como oferta pelo nosso pecado, só que a morte não o conteve. Ele ressuscitou. É o que acontece no domingo. Ele se esvazia deixando a sua própria glória. Ele cumpre a missão do Pai e, ao fazer isso, ele triunfantemente retorna. Retorna à destra do trono de Deus, reinando eternamente, irmãos. Ou seja, a crucificação de Cristo não é apenas uma data simbólica. Nós não cremos e recordamos apenas
num Jesus que deu a sua vida e morreu, está sepultado. Nós recordamos um Cristo vencedor que foi para a cruz por vontade própria, não foi obrigado. Nós recordamos de um Jesus Cristo crucificado que tinha tudo para sair daquela cruz, que poderia, se ele quisesse, dizer: eu não quero mais salvar vocês. No entanto, ele não faz isso, porque ele nos amou, porque ele decidiu fazer isso e porque ele se fez obediente até a morte, e morte de cruz. Sabe? Às vezes, meus irmãos, nós nos esquecemos disso. Nós nos esquecemos dessa voluntariedade de Cristo de ir para a cruz e deixar a sua própria glória. E nos esquecemos muitas vezes, irmãos, a necessidade que todos nós temos de, da mesma forma em que Cristo se entregou, nós espiritualmente nos esvaziarmos, nos entregarmos para Cristo, para que Ele viva através de nós e não mais a gente viva. Cristo foi para a cruz, Ele morreu, mas no terceiro dia Ele ressuscitou e está assentado à direita do trono de Deus. Foi necessário que Ele morresse para se dar como oferta pelo nosso pecado. E aí a pergunta que a gente faz ao nosso coração, irmãos, é a seguinte: a gente vai ficar apenas com essa informação? A gente vai crer que Jesus Cristo morreu e isso vai gerar nada na nossa vida? Ou seja, o que a cruz de Cristo significa para nós? O que isso de fato muda na nossa vida quando nós assumimos a verdade? O autor de Hebreus, no verso 3, ele vai dizer: vocês precisam contar atentamente o exemplo de Cristo que suportou a própria cruz e sofreu, sabe? Para que vocês não se fatiguem, desmaiando na alma de vocês. E é o sentido do texto. É encorajar a igreja. É mostrar para a igreja: olha, vocês precisam olhar para a cruz de Cristo. E sem esse olhar, irmãos, não há esperança, não há fé possível para as nossas vidas. Nós precisamos perceber, então, que Cristo está sempre perto de nós. Ele sempre está pronto para nos ajudar a entendermos a carreira cristã, mas entendendo que a nossa vitória já foi declarada, que Ele morreu numa cruz, que nós não temos mais nada a fazer na nossa vida para chamar a atenção de Deus, para provocar o amor do Pai, porque Ele já nos amou. Sempre que você pensar na sua vida que Deus não te ama, não estão boas, lembre-se o que Cristo fez na cruz. Ele morreu por você. E aquele que morre numa cruz é o mesmo que vive para nos dar a vida eterna e para estar conosco todos os dias. Não há sofrimento, não há dor, não há obstáculo, não há nada nesse mundo que Jesus já não tenha vencido naquela cruz. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno e ele venceu sobre todas as coisas que muitas vezes nos desafiam a crer nesse fato de que Cristo está sentado, reinando sobre o universo. Aquele que deu a sua vida por nós é o mesmo Deus que começou uma obra nas nossas vidas e que há de cumpri-la até o dia em que Ele voltar. Mas esse chamado para olhar para a cruz de Cristo também nos desafia a entendermos qual é o papel que a mensagem da cruz tem ocupado nas nossas vidas. Como eu disse, irmãos, muitas vezes se coloca a cruz de Cristo num segundo plano. Nos dias de hoje, prega-se muito sobre bênçãos, muito sobre prosperidades, mas quase nada sobre a cruz de Cristo. Quando o significado da cruz, nós podemos ter uma fé verdadeira,
uma fé genuinamente autêntica, uma fé alicerçada em esperança de fato, meus irmãos. E aí nós entendemos que tudo que nós vamos alcançar na vida não se compara ao que Jesus já alcançou na cruz. Quando cremos na cruz de Cristo e no significado que isso tem para a nossa vida, nós entendemos que não há dor, não há sofrimento que possa se comparar ao que Jesus sofreu por nós. Considere atentamente, como o autor de Hebreus diz, o fato de que Jesus suportou por você uma dor tão terrível e, espiritualmente falando, muito pior. Ele bebeu do cálice da ira de Deus para justamente a sua alma não fosse lançada no inferno. Meus irmãos, se isso não provoca esperança no nosso coração, eu não sei o que vai provocar esperança no seu coração. Não existe psicologia que realize isso. Não existe filosofia de vida que produza isso no seu coração. Nós não estamos falando aqui de uma sabedoria para viver. Nós estamos falando de um poder de Deus, renovador da nossa alma, que muda o nosso ser e que nos reconcilia com o Pai. Querido irmão e minha querida, o que aconteceu na história, que ao longo desse dia a gente pense na morte de Cristo como um símbolo, uma atitude, como um gesto de amor do próprio Pai, um gesto de graça, um gesto de misericórdia. E a gente se apegue a essa verdade, para que a gente não esmoreça, mas a gente desenvolva a nossa com os olhos na vida eterna que nos é dada pelo Filho de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Vamos orar então, queridos. Quero orar com você para que isso faça sentido no nosso coração. Senhor Deus, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Senhor, pelo que nós estamos comemorando hoje, ó Deus. E já sabemos, Senhor, que precisamos olhar para a cruz de Cristo. Precisamos olhar atentamente essa verdade para que a nossa fé, Senhor, a gente se apegue mais à vida eterna que já nos alcançou, Senhor. Não nos deixe esquecer, não nos deixe, Senhor, ficar longe dessa tua verdade, Senhor, que é a verdade central da tua palavra, que Jesus Cristo se fez carne, se fez sangue. Jesus Cristo andou nesse mundo como homem, mas ele também foi para a cruz. Ele morreu por nós para que a gente tenha vida eterna, Senhor. Ó Deus, nos ajude a entendermos isso, porque muitas vezes, Senhor, nós não compreendemos. Ou nós nos esquecemos dessa verdade, Senhor. E aí, Senhor, reclamamos de tantas coisas, perdemos tempo com tantas coisas, Senhor. Nos distraímos frequentemente dessa verdade, Senhor, mas que no nome do Senhor Jesus Cristo nós sejamos atraídos de volta a compreendermos esse teu amor maravilhoso por nós, ao ponto ao seu único Filho por nós, Senhor. Ó Deus, renova a nossa fé, a nossa esperança em Ti, Senhor, nesses dias de lutas, nesses dias de provações, Senhor, para que a gente ande tranquilamente e seguramente na nossa alma a nossa caminhada cristã. Nós pedimos que tudo isso aconteça em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus abençoe a sua vida, querido irmão, que possamos nessa sexta-feira passar o dia em contemplação, entendendo que Cristo deu a vida por mim e por você. Compartilhe esse vídeo para todos os nossos amigos meditarem na mensagem do Senhor. Que Deus te abençoe. Fique na paz.